Férias, viagem, praia, passeio. Tem tema melhor do que esse? Às vezes eu até brinco que eu trabalho para poder viajar. Pois é, e a gente que tem pet? A gente que quer viajar com o nosso pet junto. O que a gente faz? A maior vantagem de levar seu cachorrinho, seu pet com você na viagem é poder curtir com ele a viagem. Aproveitar, fazer passeios diferentes, conhecer parques novos com ele, levar ele para se divertir. É uma delícia. Mas, às vezes, será que é o melhor para ele fazer esse passeio com você? Será que não seria melhor ele ficar em casa, descansando? Será que ele não estaria melhor em outro lugar? A grande questão é que não existe um certo e um errado. É muito mais complexo do que isso, é muito mais particular do que isso. Eu vou falar um pouquinho sobre todos os fatores que eu vejo que são importantes para essa avaliação, mas eu mesmo assim acredito que tem que ser uma análise muito individual, muito caso a caso. Eu confesso que eu tenho um pouco de medo de viagem com cão, especialmente viagem com avião, porque eu já sofri um grande problema, um grave problema durante uma viagem de avião. Meu primeiro cachorro era o Rudy, era um Yorkshire, na verdade eu era um bebê, mas ele viveu muito, então eu lembro na adolescência. E uma vez a gente foi viajar, a minha família, e a gente levou o Rudy para Portugal. Ele foi de avião, ele não pôde ir com a gente na cabine, nem naquela época podia, e ele foi como carga. E não é que na volta do voo, quem já ouviu as histórias minhas sobre avião e viagem sabe que eu tenho algumas histórias bem trágicas com viagem. Aconteceu uma situação bem difícil. O Rudy, o meu cachorrinho, ele ficou em Portugal. Ele ficou em Lisboa e ele não veio no voo. Esqueceram de colocar ele no avião e ele ficou. Quando a gente chegou aqui em São Paulo, que é onde eu moro e onde eu morava na época, ele simplesmente não tinha chego, ele não tinha vindo para cá. Então foram horas de desespero para descobrir onde ele estava, o que tinha acontecido com ele, com um atendimento não tão bom da empresa aérea. E aí a gente descobriu que ele realmente estava em Portugal, ele sequer veio para cá. Ele teve que passar a noite lá e voltar uns 2 ou 3 dias depois, quando tinha um voo com espaço para ele. Então, eu já tenho uma propensão ao medo nessas situações. Mas claro, eu também vivi outras situações, eu tenho amigos que também fizeram viagens de avião, então eu consegui tirar um pouco esse meu viés negativo. Mas eu sempre falo que não existe um certo e errado, depende de cada situação. Então eu vou discutir um pouquinho com você quais são essas situações, o que eu acho que a gente tem que pensar na hora de considerar levar ou não um pet na viagem. Esse é um tema fabuloso, eu adoro, férias, viagem, pra mim a vida é isso. Mas para quem tem pet, pode remeter a um tema também bastante desafiador, que é a culpa, o ressentimento, a angústia, a preocupação de ter um pet na viagem. Seja levar junto, seja deixar em casa. Aquela preocupação de onde eu vou deixar ele, será que a pessoa vai cuidar bem? Será que ele vai estar bem quando eu voltar? Será que ele está sentindo que ele foi abandonado? E também quando a gente viaja com pet, a gente tem que fazer uma escolha entre fazer um certo passeio ou não, porque eu estou com o pet. Ou deixar o pet no hotel e ele se sentir sozinho num lugar novo. Então tudo isso é difícil, é um momento de reflexão. E eu gosto sempre de lembrar que tem que ser uma escolha bastante consciente. A gente sempre tende a ver o mundo com as nossas lentes humanas, é natural, os nossos óculos humanos. Mas nesse momento a gente tem que tentar fazer um distanciamento e olhar com as lentes dos animais também, tentar ver o ponto de vista deles. Será que é o melhor para eles estar sempre com você? Será que ele não pode estar em outro lugar? Será que ele estar sozinho sem você não é muito ruim? Para mim não existe um certo e errado. É uma questão de fazer um distanciamento e não ser egoísta, tentar olhar do ponto de vista do animal. A primeira coisa a avaliar é para onde você está indo. Eu acho que a gente sempre tem que lembrar do clima. Talvez a primeira coisa que a gente tenha que pensar. A gente menospreza isso, mas pode ser um fator bastante estressante para os animais. Você está indo para um lugar que é muito quente, que é muito úmido. Às vezes praias no Brasil são tão quentes e úmidas que a gente não aguenta, a gente sofre. Imagina um cão com pelo longo, né? Aí eu foco em cão porque realmente é o mais comum. Muito frio também.
às vezes até neve. Você está indo para um lugar que a temperatura é muito frio, o cão não está acostumado, ou às vezes até neve, que ele pode ter até medo de ver aquela coisa que ele nunca viu na vida, que escorrega. E tem questões de saúde que podem acontecer só em temperaturas muito frias, como queimaduras mesmo de pele por muito frio. Então a gente tem que estar preparado para onde a gente está indo, quais são os cuidados com o pet para aquela temperatura, para aquele clima. Outra coisa que eu sempre penso é como os cães são vistos naquele lugar. E aí, claro, pode parecer muito extremo, mas não é na verdade, porque às vezes tem regiões que não são acostumadas a ter cães, né? As pessoas não têm muito pet, não tem muito cão, então os animais ficam soltos na rua, e aí você vai aparecer com o teu cão super bem cuidadinho, na coleira, as pessoas vão achar um pouco estranho. Eu acho que não tem nada de mal a pessoa achar estranho. Eu acho que é legal até esse embate, né? Esse cruzamento de cultura, até mostrar que pode ser diferente. Mas dependendo de como realmente como realmente o animal é visto naquela situação, é uma coisa que você tem que pensar e refletir um pouco mais. Índia, por exemplo, é bem diferente. China é completamente diferente. Então, dependendo de onde você está indo, eu recomendo que você reflita sobre como os animais são vistos. Outra coisa que é bem importante e que é bem comum essa preocupação, os passeios que você está indo fazer. Eu particularmente adoro museu, adoro ver uma exposição e também adoro restaurantes. Então, museus geralmente não deixam você entrar com o cachorro, com o pet, mesmo que seja numa bolsinha, numa bolsa de transporte. Então, às vezes você vai ter que dizer não para aquele passeio que você quer ver, ou você vai ter que aceitar deixar o pet no hotel. Então, é uma decisão importante que você vai ter que tomar. E às vezes bastante importante dependendo de como a viagem. Restaurantes também. Felizmente existem cada vez mais restaurantes pet friendly. Eu sempre vou com a Madá. O Chico não dá porque ele tem um caso comportamental bastante complicado, ele nunca ia ficar bem, mas a Madá eu sempre vou com ela. Só que muitos restaurantes só deixam que você fique no espaço de fora, o espaço aberto. Eu não tenho problema com isso, eu até gosto, mas vai que tá chovendo, ou vai que tá muito frio, ou vai que tá muito quente, e essa não é uma opção. Ou vai que o restaurante não tem esse espaço aberto. Ou você quer ir num restaurante específico que é fantástico e ele não é pet friendly. Então você vai ter que fazer uma escolha. Sempre é uma questão de balanço, de troca. E a outra coisa que a gente tem que lembrar também é as doenças endêmicas. Existem regiões em que algumas doenças acontecem com uma probabilidade muito alta, acontecem muito nos cães, como por exemplo a dirofilariose, que é o verme do coração, né? Bastante conhecido como verme do coração. Certas regiões no Brasil e no mundo têm essa doença como endêmica, então o seu cão tem uma grande probabilidade de ter essa doença se você não fizer um tratamento preventivo, se você não souber que é uma questão endêmica naquele local. Raiva também, que é uma doença super grave. Então eu recomendo que você realmente busque pelo médico veterinário, informe a região que você está indo para poder fazer uma pesquisa e entender qual que é a prevenção que você pode fazer, ou se realmente vale a pena correr o risco. Outra coisa que eu acho importante a gente refletir sobre é qual o motivo da viagem. Você está viajando ao trabalho? A trabalho é bastante difícil viajar com o seu cão. Agora, depende do seu trabalho. Se você trabalha com cães, se você está indo para um congresso de cães, eles até aceitam. Eu já fui em vários congressos nos Estados Unidos que as pessoas levam os cães. Eu só não levei porque eu estava indo do Brasil, era muito longe, eu achei que não fazia sentido o estresse da viagem. Mas, às vezes, vale a pena. Se você está viajando com a família, qual que é a tua prioridade? É fazer o passeio com a sua família, levar seus filhos, por exemplo, num museu para conhecer, num parque de diversão, que você não vai poder entrar com o seu cão? Ou é família no sentido de ir para parques, de ir para praia, que pode levar cão? Então, eu acho que depende não só do lugar, mas também do objetivo da viagem. E aí, pode ser também uma viagem romântica. Você está indo com o seu marido, namorado, enfim. E aí, qual que é a prioridade também? É aproveitar com o teu parceiro ou é aproveitar com o seu cão? Às vezes é com os dois, às vezes você vai ficar ainda mais feliz com os dois, mas depende. Então é muito particular, é muito pessoal. Por quanto tempo você vai viajar? Vai ser uma viagem curtinha de final de semana ou vai ser uma viagem de um mês? Esses são fatores importantes, porque uma viagem longa, você tem tempo para adaptar o cão. Então, provavelmente, depois de uma semana, ele já está super bem no lugar novo. Você pode levar ele com você.
Por outro lado, dependendo da personalidade do cão, exatamente por ser muito longa, ele vai estar muito estressado, por estar muito tempo fora da casa. E se é uma viagem muito curta, será que vale a pena a mudança, já que é só um final de semana? Será que vale a pena todo o transporte, já que é só por 48 horas? É uma questão de pensamento e a gente não consegue pensar nisso, decidir isso, sem pensar no contexto e no indivíduo animal. E como chegar lá? Como chegar no lugar da viagem? Bom, um dos modos é de avião. Já falei que eu tenho um pouquinho de medo de avião, vou deixar isso de lado e vou explicar um pouquinho para você quais são os cuidados para poder viajar com pet de avião. Bom, segundo a ANAC, que é a Agência Nacional da Aviação Civil, você tem direito de viajar com o seu cão junto com você, o seu gato junto com você, mas existem algumas regras. Então é cobrado um valor pelo transporte de ida e de volta. E hoje no Brasil, esse valor é em torno de 400, 500 reais. Mas claro, varia um pouco de acordo com a empresa aérea. Você tem que descobrir quais são as regras específicas de cada empresa, porque elas variam bastante. Inclusive, a empresa não é obrigada, ela pode colocar algumas restrições, como por exemplo as raças. Certas raças não são transportadas de avião. As empresas aéreas não permitem. É importante você reservar a passagem aérea com bastante antecedência, porque existe um limite de número de animais que podem viajar por voo. Então é importante você entrar em contato antes com a empresa aérea. Independentemente do tempo da viagem, ou se é nacional ou internacional, o tutor do pet tem que preparar algumas coisas, alguns documentos. Então, para viagens nacionais, tem que ter a carteira de vacinação e um atestado de saúde. Já para viagens internacionais, o animal tem que passar por uma consulta com um médico veterinário do MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E é importante também, se a viagem for internacional, que você faça uma checagem com o veterinário e, além disso, uma checagem das regras daquele país. Porque, inclusive, existem países que criam regras específicas, até de quarentena, que o seu pet vai ter que ficar um tempo no aeroporto até ser liberado naquele outro país. A maioria das pessoas já sabe que pets até 10 quilos podem viajar na cabine com você, mas não é qualquer pet, então tem que checar também com a empresa aérea. Se você for levar seu pet de avião, não esquece de identificar ele tanto com a medalhinha quanto a caixa de transporte. Ele tem que ir na caixa de transporte. E claro, você também tem que adaptar ele à caixa de transporte com bastante antecedência. Não adianta fazer isso um mês antes. Toma 3, 4, 5, 6 meses ou quanto mais melhor, para ele ficar tranquilo na viagem. E de ônibus? Você pode viajar de ônibus com seu pet? Depende um pouco de cada estado e de cada companhia de ônibus. Mas em São Paulo eu vou contar como funcionam as regras. Você pode viajar sim com seu pet, com você, mas você precisa de alguns cuidados. Você precisa fazer algumas checagens antes. Primeiro, você não precisa do GTA, o Guia de Trânsito Animal, mas você precisa de um atestado de saúde mostrando que está tudo bem com a saúde do pet com 15 dias de antecedência. É importante lembrar que só existem 2 vagas de pets por ônibus. Então, se já existem 2 pets viajando, o seu não vai poder ir. Por isso que é importante ver com antecedência, entrar em contato com a empresa de transporte. Outra coisa, ele tem que viajar dentro da caixa de transporte e do seu lado. Então, ele vai sempre com você, não vai lá embaixo com a mala não, fica junto com você. Isso é muito bom. Outra coisa que é chatinha, restrição de peso. Só podem viajar de ônibus pets até 10 quilos, então são realmente só pets pequenos. E uma coisa importante para você não esquecer, quando o ônibus fizer paradas, não esquece de sair com o pet para ele poder desestressar, fazer xixi, fazer as necessidades, esticar um pouquinho as perninhas. É bem importante isso para ele, o bem-estar dele, para o seu e para quem está viajando no ônibus com você.